Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos aprendemos e estudamos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. E dando continuidade à nossa visita aos roteiros do EJE, hoje vamos iniciar o módulo 19 do tomo 2, onde a gente vai tratar sobre esperanças e consolações. Roteiro 1, penas e gozos terrenos. Vamos dar boas-vindas aos nossos amiguinhos do grupo. Seja muito bem-vindo, meu querido Antônio Reinaldo. Opa, que bom estar aqui de mais uma vez com os meus queridos amigos. E mais uma vez nós estejamos prontos para o nosso debate, as nossas discussões, em prol dessa doutrina que tanto nos esclarece, tanto aprendizado traz a todos nós. Isabela Martins. Olá, pessoal, tudo bom? É sempre um prazer estar aqui falando, um pouquinho mais sobre o Espiritismo e levando para vocês um pouco mais desse conhecimento. E Raimundo Souza. Mais uma vez aqui, a gente destrinchar, esses assuntos relacionados a nós mesmos, E aí, aproveitando para a gente fazer uma cobrança maior nas nossas condições de vida, no nosso conhecimento de nós mesmos, e assim a doutrina esclarecedora vai nos dar essa luz e a gente prestar bastante atenção, porque hoje o assunto é interessante. E a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho para ser avisado de todas as vezes que tivermos conteúdo novo no canal. Toda semana a gente está postando um vídeo novo, não só do nosso programa, mas de outros que o Grupo Divulgar produz, tudo organizado em playlist para você maratonar, nos ajudar a compartilhar com aqueles que necessitam ouvir essa mensagem, que tanto esclarece, que tanto consola, que é da doutrina espírita. Agradecemos os mais de 9 mil inscritos no canal, que confiam no nosso trabalho e que está aqui conosco desde há muito tempo. Vamos agora ouvir um momento de reflexão, já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 35 do Livro Ideal Espírita, mensagem ditada por Meimei a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Mensagem ao semeador. Semeador, despertaste aos clarões da aurora e começaste a semear. A dura lavra exigia suor e dia sobre dia arroteaste o solo calejando as mãos entre o orvalho da manhã e a luz das estrelas. Diante do sacrifício, os mais amados largaram-te a convivência, sequiosos de reconforto. Mas quando te viste a sós, sem ninguém que te quisesse as palavras, a natureza conversou contigo em nome do céu e escutaste surpreendido as orações da semente, no instante de morrer abandonada para ser fiel à vida. Ouviste as confidências das roseiras escravizadas na gleba, cujas flores brilham nos salões, sem que lhes seja dado outro direito que não aquele de respirar entre rudes espinhos. Recolheste a história do trigo que te contou, ainda nos cachos de ouro, como seria triturado nos dentes agudos de implacáveis moinhos, a fim de servir na casa dos homens. E velhas árvores lascadas e sofredoras te fizeram sentir que Deus lhes havia ensinado em silêncio a proteger carinhosamente as próprias mãos criminosas que lhes decepam os rãos. Consolado e feliz, trabalhaste, semeador. Um dia, porém, o campo surgiu engalanado de perfume e beleza, e apareceram aqueles que te exigiram a colheita para a festa do mundo.
Choraste na separação das plantas queridas, entretanto, ninguém te viu as lágrimas escondidas entre as rugas do rosto. Eras sozinho perante as multidões que te disputavam os frutos, e por não haver adestrado o verbo primoroso de modo a defender-te diante das assembleias, e porque a tua presença simples não oferecesse qualquer perspectiva de encanto social, os raros amigos de tua causa julgaram prudente silenciar, envergonhados do rigor de tuas ásperas disciplinas e da pobreza de tua veste. Mas Deus te impeliu à renovação e, conquanto despojado de teus bens mais humildes, procuraste outros climas e outras leiras, onde as tuas mãos quebrantadas e doloridas continuaram a semear. Semeador dos terrenos do Espírito, que te encaneceste na lavoura da luz, qual acontece ao cultivador paciente do solo, não te aflijas nem desanimes. Se tempestades sempre novas te vergastam a alma, continua semeando. E se banimentos e solidão devem constituir a herança transitória do teu destino, recorda o divino semeador que, embora piedoso e justo, preferiu a cruz por amor à verdade e prossegue semeando mesmo assim, na certeza de que Deus te basta porque tudo passa no mundo, menos Deus. Após o momento de reflexão, como disse Raimundo, hoje o tema é palpitante. Vamos lá. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bora lá, meus queridos amigos. Para quem caiu aqui de paraquedas no nosso canal, não nos acompanha e vai, a partir de hoje, nos acompanhar, a gente está visitando os roteiros do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, porta segura de estudo dessa doutrina. Já visitamos o tomo 1, estamos finalizando o tomo 2 e hoje vamos iniciar o módulo 12, módulo 19 do tomo 2. É muito número. Esperanças e Consolações, roteiro 1. Penas e gozos terrenos. Gente que trava a língua de hoje. Bora lá. Raimundo, o que seria penas e gozos terrenos segundo a doutrina espírita? Na doutrina espírita, penas e gozos terrenos são o conjunto de desafios, provações, dificuldades e também de alegrias, conquistas e momentos de felicidade que vivenciamos durante nossa encarnação na Terra. Eles não são punições ou recompensas arbitrárias de Deus, mas sim experiências necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. As penas terrenas são as dificuldades e sofrimentos que enfrentamos. Elas têm um propósito educativo de purificação. Elas podem ser vistas como provas que são desafios que escolhemos ou que nos são propostos antes de reencarnar para testar nossa paciência, fé, resignação e outras virtudes. São oportunidades para fortalecermos o nosso espírito e evoluirmos. Um exemplo seria uma pessoa que nasce em condições de pobreza para aprender a valorizar o que tem e desenvolver a solidariedade. Na mesma linha, temos as expiações, que são o resultado de erros cometidos em existências passadas. É uma forma de resgatar débitos morais e reparar o mal feito, limpando as imperfeições da alma. Uma doença crônica ou um grande infortúnio, por exemplo, podem ser expiações de atitudes egoístas ou cruéis em vidas anteriores. É importante notar que o Espiritismo não prega o sofrimento como algo a ser buscado, mas sim a compreensão de que a dor, quando inevitável, tem um sentido maior para o nosso progresso. Os gozos terrenos são as alegrias, a felicidade, a saúde e as satisfações que a vida nos oferece.
eles também têm um propósito na jornada evolutiva. As alegrias nos permitem experimentar a felicidade, a gratidão e a paz. Elas são essenciais para manter o equilíbrio e a esperança. A doutrina espírita ensina que a felicidade, mesmo que temporária na Terra, é um reflexo do nosso potencial para a paz espiritual. As conquistas e alegrias podem ser vistas como colheitas dos frutos de boas ações e do bem praticado. Uma vida de paz, por exemplo, pode ser resultado de uma vida anterior pautada pela caridade e pelo amor ao próximo. No entanto, a doutrina alerta que a busca excessiva pelos gozos materiais e apegos terrenos pode nos desviar do verdadeiro caminho, que é a evolução moral e intelectual. A verdadeira felicidade não está nas coisas passageiras, mas sim na paz de consciência e no bem que fazemos. Penas e gozos terrenos são instrumentos de Deus para a educação de seus filhos. Eles fazem parte do processo de reencarnação que nos oferece a chance contínua de nos aperfeiçoarmos, superarmos nossas imperfeições e caminharmos em direção à perfeição. O propósito maior não é o sofrimento ou o prazer em si, mas o aprendizado e a evolução que eles proporcionam. Bela. Bom, gente, respondendo nesse questionamento do que seriam as penas e gozos terrenos, né, segundo a doutrina espírita, tudo aquilo que a gente passa aqui é uma consequência, né, das escolhas que a gente faz. Engraçado é que nós, antes de sentarmos aqui para gravar o programa, estávamos conversando um pouco sobre isso, né? Coincidentemente, e esse finalzinho aí da leitura do Raimundo, dessa colocação do Raimundo, traz esse entendimento para a gente. Aquilo que a gente passa, sejam as nossas alegrias, os nossos sofrimentos hoje, elas têm uma raiz que é encontrada nas nossas próprias ações. O que acontece é que às vezes são ações do presente e às vezes são ações anteriores, né, que a gente não consegue lembrar. Então, uma coisa que eu sempre falo, quando a gente se vê passando muito por uma situação que a gente não consegue encontrar uma razão nessa existência, tenhamos a certeza, né, a segurança de que ela se encontra em vidas anteriores e que hoje é um resgate, porque a vida ela é uma continuidade, ela não se encerra com a morte. Então, quando a gente vai falar sobre as penas e gozos que a gente vive aqui na Terra, elas não falam só sobre essa encarnação. E isso serve para a gente compreender muito sobre as leis divinas, no sentido de o que está me acontecendo, então, não é uma praga, não é um castigo, não, ela é consequência de uma ação minha anterior, né? Vivo hoje, no presente, as penas e gozos de ações que eu mereço, né? Ou preciso também, porque às vezes nem tudo é merecimento, às vezes é necessidade mesmo de aprender com aquilo. E aí, como foi falado, quanto mais apego eu me mantenho, quanto mais ligado ao mundo material e menos eu me entendo enquanto espírito, mais eu sofro no presente, nessa encarnação. Verdade, penas e gozos, né? Nós temos que entender uma coisa aí, a nossa jornada, né? Nossas vidas, é que tudo isso faz parte do nosso aprendizado, né? As nossas penas são parte do nosso aprendizado. Porque quando você faz alguma coisa errada, mal feita, vamos até dizer assim, nem errada, mal feita, você precisa corrigir aquela coisa. Então, as penas é basicamente a correção daquelas coisas que nós não fizemos corretas. As penas é basicamente as coisas que nós fizemos tortos, errados, não compreendemos, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Nós somos aprendizes, estamos aprendendo, e quem está aprendendo erra. E quando você erra, você precisa corrigir. Então, as nossas penas são voltadas a isso, a correção dos nossos atos, das nossas ações do passado
do passado e do presente atual, vamos dizer assim, passado voltando às nossas vidas anteriores. E se a gente observar nós mesmos, hoje, os erros que nós cometemos, se nós tivermos a responsabilidade de olhar para a gente e saber que erramos, cometemos erro constantemente, a gente vai ver que hoje a gente comete ainda muito erro. Imagina o nosso passado, que nós ainda era mais ignorante, tínhamos menos conhecimento. Então, por isso que nós passamos pelas nossas tribulações, pelas nossas aflições, pelas nossas dificuldades, que são as nossas provas e expiações. Por quê? Porque nós precisamos corrigir o nosso passado, corrigir as nossas faltas, corrigir. Então, essas são as penas que a gente fala. Já os gozos fazem parte das nossas alegrias, da felicidade que todos nós buscamos. Todos nós estamos aqui, Deus nos criou para ser feliz, para ser perfeito, para encontrar felicidade. Mas a felicidade não é conquistada, é lutas. Eu só vou ser feliz, na essência da palavra, quando eu me livrar de todo esse meu passado tumultuado, dos meus equívocos, dos meus erros. Então, hoje nós temos momentos de felicidade. Quando a gente fala os felizes da terra, é uma felicidade aparente, né? Aquelas pessoas que a gente acha que é tão feliz, se a gente for olhar para dentro daquela pessoa, for conhecer de perto, vai ver que não tem nada de felicidade ali. Tem uma alegria aparente. E todos nós que vivemos daqui não conseguimos essa felicidade plena como ela deve ser. São momentos de felicidade, são os gozos que a gente tem, aqueles momentos de felicidade e alegria, quando a gente está junto com amigos, com familiares, aquela coisa, são momentos felizes, que é muito importante. Isso é Deus nos mostrando que não tem só aflição no mundo, tem felicidade, e Ele nos mostra esses momentos, nos dá essa possibilidade para que a gente tenha esses momentos de felicidade, para dizer, olha, tem algo melhor. Busca esses momentos de felicidade, onde você está preocupado em se relacionar com pessoas de uma maneira espontânea, que você vai ter felicidade mais dias, mais meses, mais anos. Então, o que empata, às vezes, os nossos gozos, né? É porque a gente vive muito nessa situação das penas. Né? Eu vejo a gente ainda vive muito preso às nossas penas. Então, nós fizemos partir para esses momentos de gozos, de alegrias, mas buscando, como foi falado anteriormente pelos amigos, a alegria não daquela aparente, das coisas materiais, é a alegria de conviver com amigos, com familiares, com pessoas que te gostam, se relacionar com gente, porque isso é o que vai fazer a gente ser feliz. É quando a gente aprende a se relacionar com pessoas, olhando para todos como iguais a nós, que tem erro, que comete equívoco, que passa pelas suas penas, assim como nós, mas que são pessoas que estão caminhando, estão buscando essa felicidade. E aí, quando a gente busca essa felicidade, essa harmonia, os nossos gozos são maiores do que as nossas penas, que hoje as nossas penas ainda são maiores do que os nossos gozos. Gente, por que as classes sofredoras são em maior número sobre a Terra? Na doutrina espírita, o motivo pelo qual as classes sofredoras são em maior número na Terra está diretamente ligado ao estágio evolutivo do nosso planeta e de seus habitantes. A Terra é considerada um mundo de provas e expiações, um degrau intermediário na escala evolutiva dos mundos habitados. Os planetas são classificados de acordo com o grau de evolução moral de seus habitantes. A Terra, atualmente, é um mundo onde o bem e o mal ainda se misturam. A maioria dos espíritos que aqui encarnam ainda está em um nível de aprendizado em que as imperfeições morais, como o egoísmo, a vaidade, a ambição, etc., predominam. As provas e expiações são as ferramentas de aprendizado necessárias para esses espíritos. As dificuldades, o sofrimento, as doenças e as desigualdades sociais são, na maioria das vezes, consequência de erros cometidos em vidas passadas, expiações, ou desafios que o espírito escolheu para se fortalecer e evoluir, provas. As dificuldades enfrentadas pelas classes
sofredoras servem como um laboratório de crescimento espiritual. As dores e provações ajudam a purificar o espírito das suas imperfeições. Elas funcionam como um remédio amargo, mas necessário para curar o egoísmo, o orgulho e outros vícios. O sofrimento, quando aceito com resignação e fé, pode desenvolver virtudes como a paciência, a humildade, a compaixão e a solidariedade. As pessoas em situação de pobreza, por exemplo, muitas vezes desenvolvem um senso de união e ajuda mútua, que se torna uma grande virtude. As expiações são a oportunidade de reparar o mal feito. O espírito que em vida passada foi opressor ou explorador pode reencarnar em uma situação de opressão para aprender na própria pele o que causou ao próximo. A doutrina espírita ensina que o grande número de classes sofredoras na Terra é um reflexo de nossa imaturidade espiritual coletiva. No entanto, ela também traz uma mensagem de esperança. A Terra está em um processo de transição para se tornar um mundo de regeneração, onde o bem começará a superar o mal e as dificuldades se tornarão menos intensas. Essa transição ocorrerá à medida que a humanidade, de forma coletiva, superar suas imperfeições morais. Com isso, os espíritos mais atrasados que não se sintonizarem com essa nova fase reencarnarão em planetas ainda mais primitivos, e a Terra passará a ser habitada por espíritos mais evoluídos que já superaram grande parte de suas provas e expiações. As classes sofredoras são em maior número na Terra porque a maioria dos espíritos que aqui encarna ainda precisa de experiências difíceis para evoluir, e a própria natureza do planeta é de um campo de aprendizado para a superação de nossas imperfeições. Reinaldo. A classe sofredora só maior, porque a maioria de nós ainda somos imperfeitos, como o Raimundo disse. Nós ainda temos muitas imperfeições. Vivemos num mundo de provas e expiações. O nosso mundo é um mundo que nós viemos para cá para nos provar que estamos melhorando, para nos provar e provar para Deus que nós temos merecimento de estar aqui. Então, todo mundo que está aqui é sofrida. Então, a classe sofredora, ainda a maioria, sim, porque a maioria das pessoas que estão encarnadas na Terra são espíritos devedores, devedores da divindade. Então, todos sofrem, tá? Mas o que acontece? Um sofre mais, outro sofre menos. E o sofrimento ele tem duas vertentes que eu vejo. Tem o sofrimento que você sofre e não serve para nada, que é aquele sofrimento que você não sofre resignado, reclama de tudo, que você sofre por culpa de A, B, C ou D, e tem o sofrimento que você sofre resignado, compreendendo que tudo que você está passando são oportunidades de crescimento, de aprendizado. Então, o sofrimento tem essas maneiras. Então, você pode sofrer sabendo que é uma necessidade e que você precisa passar por aquele sofrimento para você aprender, compreender. E aí, o que acontece? O que a doutrina prega? Qual é a chaga da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Então, esse sofrimento, em tese, eles trabalham em nós para que a gente seja menos orgulhoso e menos egoísta. Porque é uma coisa que a gente der um pouco, der muito, depende de cada um, tem a sua parcela de orgulho e de egoísmo. Então, por isso que a gente sofre. Eu tenho muito dinheiro, eu sou rico, eu sou poderoso, eu sou isso, aquilo, outro, então o orgulho, a tiça e várias outras situações. E o que acontece? Depois vou ter que pagar por ele não ter sabido viver com a riqueza. Mas também quando eu sou pobre, eu sou revoltado, eu não compreendo, eu xingo os outros, que a culpa é diabo. Então, isso tudo são sofrimentos que a gente traz para nós. Você pode ser pobre, pode ser rico, e viver bem, fazendo a minha parte, ajudando o que eu posso ajudar, não reclamando da vida, não achando que eu sou pobre, que a culpa é de ABC, eu sou pobre porque talvez eu não quis estudar, não quis trabalhar, não quis fazer uma opção de coisa.
porque as oportunidades sempre tem para alguém. Então, são situações que a gente vive, tudo são situações que a gente conquistou, porque Deus não quer que a gente sofra, né? Deus não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente seja feliz. Para ter felicidade não tem que ter sofrimento. Mas enquanto a gente não compreender, aí tem uma coisa importante que nós precisamos compreender. Compreender a lei de Deus. Compreender e praticar. Porque todas as nossas aflições, todo o nosso sofrimento, são consequência de a gente não ter respeitado a lei. E quando a gente não respeita a lei, o que a gente tem? Tem que pagar uma pena. E isso é quem está pagando. As penas que nós estamos pagando é por não ter respeitado a lei. Só que Deus é tão bom que as penas são suaves e a gente vive em liberdade para cada dia mais caminhar e até um dia que a gente canse de sofrer e aí realmente a classe maior vai ser a classe que vai ter mais gozo do que sofrimento. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende sobre os mundos, a gente compreende que no mundo de provas e expiações, a infelicidade, né, a maldade, ela ainda prepondera. Então, quando você entende isso, fica fácil compreender que, estando no mundo de provas e expiações, nós teremos mais sofrimentos, consequentemente, mais espíritos sofredores, né? Porque o mundo ele é o reflexo daqueles que lá vivem. Então, o nosso mundo ele vai evoluir para um mundo de regeneração, para um mundo ditoso e feliz. Não é no momento em que Deus chegar e disser, pronto, agora a Terra é ditosa e feliz. Não. Mas na hora que a maioria dos habitantes daquele planeta se enquadrarem dentro desse padrão, de serem espíritos mais evoluídos, mais felizes, que já compreenderam sua jornada, que já estão ali muito mais próximos do final, né, dessa jornada, digamos assim, de sermos espíritos crísticos, do que do início. Então, diante de tudo que os meus colegas colocaram, fica fácil compreender que não teria como, estando num mundo como esse, em que nós ainda vivemos, e sermos uma maioria de espíritos felizes. Por isso que muitos espíritos aqui ainda sofrem, por isso ainda sofremos muito por muitas coisas, porque ainda existe muito o que espiar, muito o que aprender, muito o que evoluir, mas que esse entendimento não nos sirva de desânimo, mas é apenas uma forma de compreendermos o nível evolutivo em que estamos, mas logo estaremos num mundo de regeneração, né? A grande maioria, pelo menos de nós, e lá poderemos readquirir força, ânimo, para entrarmos futuramente num mundo onde a maioria esteja, né, vivendo em plenitude, mais feliz, né? Onde a bondade se sobrepõe à maldade. Veja, amigos, que essa temática de hoje é uma excelente oportunidade de reflexão. Não que as outras não sejam, mas muito atual do que a gente vive. Bela falou assim, que o mundo de provas e expiações é um reflexo dos seus habitantes, né? E aí a gente fica pensando no nosso dia a dia. Ah, o trânsito está caótico. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Qual é a minha colaboração para que isso melhore? Ou será qual é a minha colaboração para que isso esteja esse caos todo, né? Então, veja que oportunidade a doutrina nos dá, e aí, no caso, a temática de hoje, para a gente estar refletindo em que ponto estamos, né? Se a gente está caminhando para frente, para um mundo de regeneração, onde o bem vai prevalecer e aí os gozos, ou se a gente está estacionado, porque muitos até dizem, estamos andando para trás. E a doutrina diz que isso é impossível, a gente não perde tudo aquilo que a gente adquire, a gente pode até estacionar, a gente pode parar, tipo assim, não avancei, mas não vai perder aquilo que já adquiri. Então, a gente não tem como estar dando esse passo atrás, mas a gente pode também não estar progredindo, e talvez a gente já poderia estar, sim, vivendo num planeta melhor, já que depende de nós, e não estamos. Então, veja a importância da reflexão que a gente está tendo, a oportunidade agora. E aí, meus amigos, dando continuidade, já que a gente falou da questão da classe sofredora, né? Porque muitas das vezes a gente acha que os maus são mais felizes que os bons. Isso é ilusão, André. Isso é Será ilusão. mesmo? Esclarece a gente. A impressão de que os maus são mais felizes que os bons é uma ilusão que surge
de uma avaliação superficial da felicidade. Essa percepção se baseia em uma visão limitada à vida terrena e aos bens materiais, ignorando a verdadeira felicidade, que é a paz de espírito. A doutrina espírita explica que a felicidade na Terra é relativa e passageira. Ela está ligada a conquistas materiais, poder, prazeres e reconhecimento social. O mal, que não hesita em prejudicar os outros para alcançar seus objetivos, pode, de fato, obter bens e vantagens terrenas com maior facilidade. Ele não tem os escrúpulos morais que o bom possui, e por isso sua ascensão material pode parecer mais rápida e bem-sucedida. O bom, por outro lado, age com retidão e caridade. Ele não se aproveita dos outros e muitas vezes renuncia a vantagens pessoais para fazer o bem. Aparentemente, ele pode não prosperar materialmente, tanto quanto o mal, e pode até enfrentar dificuldades por causa de sua bondade. Isso cria a ilusão de que a felicidade está ligada aos bens externos e que o mal é mais feliz. No entanto, a doutrina espírita afirma que a verdadeira felicidade reside no estado de consciência. O bom, mesmo em meio a dificuldades, desfruta de uma paz interior que o mal jamais terá. Sua consciência tranquila, a satisfação de fazer o bem e a ausência de remorso são fontes de uma felicidade profunda e duradoura. O mal, por outro lado, mesmo rodeado de riquezas e poder, carrega o fardo de suas más ações. Seu espírito está em constante agitação, atormentado pelo remorso, pela insegurança e pelo medo das consequências. Sua felicidade é superficial e pode ser destruída a qualquer momento, seja por uma perda material, seja pelo peso de sua própria culpa. O Espiritismo nos convida a ampliar a nossa perspectiva, enxergando além da vida atual. A vida terrena é apenas um breve período de aprendizado. As aparências enganam e a verdadeira contabilidade da felicidade e da infelicidade se faz no plano espiritual. O bom que sofre na Terra pode estar passando por uma prova que ele mesmo escolheu para se aprimorar. Suas dificuldades são temporárias e lhe renderão grande mérito espiritual no futuro. Ele está acumulando tesouros morais que o farão evoluir. O mal que goza dos bens da terra está, na verdade, adiando seu sofrimento. Suas más ações terão consequências. Ele terá que resgatar seus débitos em vidas futuras, enfrentando expiações dolorosas que o ajudarão a purificar seu espírito. Portanto, a impressão de que os maus são mais felizes é um engano. É uma visão míope que se limita aos prazeres efêmeros da vida material. A felicidade real, segundo o Espiritismo, está na paz da consciência e na evolução moral. E o mal, por mais que pareça próspero, é infeliz em seu íntimo e terá que enfrentar as consequências de suas escolhas. Acho que hoje a gente vive num mundo em que a gente se engana muito, porque eu sei que essa ideia de que as pessoas vivem de aparência, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Você sempre pôde e sempre foi possível disfarçar, né, o que somos em essência. Mas eu falo que hoje, mais do que nunca, porque com a chegada da internet, das redes sociais, as nossas vidas estão cada vez mais expostas, né? Antes você tinha um ciclo muito pequeno de pessoas para quem mostrar a sua vida, né, seus afazeres, sua felicidade. E hoje você tem
universo, né, de pessoas que do dia para a noite, literalmente, podem passar a te acompanhar e acompanhar a tua vida. E nesse universo, você mostra aquilo que você quer mostrar. E, na grande maioria das vezes, esse é apenas um retrato, é isso que às vezes a gente não consegue compreender, né? Ele é uma pequena amostra. E essa pequena amostra, ela não reflete a realidade, não é como uma pesquisa, em que eu pego uma amostragem de 10% das pessoas e aquilo ali vai me dar um entendimento global do que são a maioria das pessoas. Por quê? Porque você seleciona cuidadosamente, meticulosamente, aquilo que você vai expor. E, em geral, você só expõe aquilo que, para a grande maioria das pessoas, é bom, é interessante, é fortuito. Dessa forma, você não consegue passar 10% da sua realidade, do que é você, porque aquilo ali foi previamente selecionado, diferente de uma pesquisa, né, que é uma amostragem aleatória. Então, fazendo esse comparativo de uma pesquisa com a vida que nós vivemos, fica fácil entender por que às vezes eu acho que fulano não vale nada, fulano cometeu uma série de ilegalidades, de contravenções, feriu inúmeras leis divinas, morais e etc e tal, e ainda assim ele tem uma vida tão boa, tão feliz. Por quê? É o que ele aparenta, ou que nós julgamos como sendo uma vida feliz, que geralmente é baseada nisso que o Raimundo colocou, numa vida material, né? Onde eu tenho dinheiro, eu sou feliz, eu faço muitas viagens, eu sou feliz. Mas quantas pessoas estão vivendo essa vida e são infelizes? Muitas. E quando a gente olha casos como esse, a gente vai entendendo um pouco da realidade. Eu lembro de um vídeo muito real, muito verdadeiro, que eu vi recentemente, onde um rapaz, um jovem já na casa dos seus 30 e pouco, já querendo chegar nos 40. Em resumo, ele estava vivendo uma vida nômade digital, que é uma vida muito comum hoje, né? Onde você vive e trabalha pela internet. E aí ele falou assim, gente, quando eu conseguir minha independência, né? Nesse sentido, podendo trabalhar de qualquer lugar, o que é que eu fiz? Botei o pé na estrada. E ele passou aproximadamente uns 2 anos viajando. E agora ele voltou para o Brasil, mora em São Paulo, e ele fez um vídeo assim que ele chegou, e ele disse assim, eu passei 2 anos viajando o mundo, conheci muitos países, muitas culturas, vivi coisas fantásticas, mas que saudade eu estava de um endereço fixo, de uma conta para pagar mensalmente, sabe, assim, das responsabilidades que uma casa exige. Ele falou assim, eu sei que essa vida parece muito interessante, aos olhos das pessoas eu estava vivendo um sonho, mas já tinha muito tempo que eu não estava sendo feliz. Então, tipo, era estranho porque, por exemplo, hoje, estando no endereço fixo, ele vende um curso para ensinar as pessoas a terem uma vida nômade. E ele está ensinando as pessoas a viverem uma vida que, para ele mesmo, foi extremamente infeliz. E aí você fica, gente, que loucura, assim. Eu, particularmente, Isabela, teria uma certa dificuldade de vender algo que não é a minha vida, que não é a minha realidade, ou que não é algo que me faz feliz, que me satisfaz, sabe? Então, dentro do meu trabalho, dos meus negócios, eu busco ser coerente com a minha essência. Tipo assim, isso aqui é algo que eu faria? Faria. Me trataria com isso aqui, com essa metodologia? Faria. Então, eu trabalho com isso. Eu já tive a oportunidade de fazer cursos, por exemplo, em áreas que eu passei mal durante o curso. E aí eu concluí o curso e falei assim, vou trabalhar com isso aqui? Não. Porque se eu, enquanto terapeuta, não me sentir bem fazendo isso, como é que eu vou achar que o paciente vai ter um bom resultado com isso? Então, para mim, não fez sentido. Mas tem pessoas que conseguem, ainda assim, desenvolverem ou venderem aquela técnica ou aquela solução, mesmo que aquilo ali não sirva para elas. Para mim, na minha cabeça, no meu universo, isso não faz muito sentido. Tipo, quando eu resolvi abrir um negócio, eu falei assim, poxa, eu vou abrir isso aqui porque eu gosto disso. É uma coisa que eu consumo, assim. Eu percebo que no meu dia a dia eu sou uma consumidora desse produto. Então, para mim, faz sentido vender esse produto.
Mas se fosse alguma coisa que eu não gostasse, eu provavelmente não teria. Mas aí é o universo e a cabeça de cada um, né? E aí você vai percebendo que dentro desse mundo de aparências, que é um mundo que a gente vive muito hoje, muitas pessoas conseguem sim disfarçar uma felicidade ou conseguir te transmitir essa ideia de que a vida delas é plena, porque elas fazem coisas que o dinheiro compra e que na nossa cabeça ou no senso comum fazem sentido de uma vida feliz, mas no fundo não é. Porque a vida feliz, muitas vezes, quando ela é verdadeira, ela é uma vida silenciosa. Você quer viver para si, você quer, você faz alguma coisa que te faz muito feliz, e aí eu estou querendo puxar aqui exemplos. Você vai perceber que geralmente você não tem espaço para outras coisas. Vou dar aqui um exemplo. Hoje eu estava fazendo uma reflexão, por exemplo, sobre o meu Instagram pessoal, e eu falei assim, gente, uma coisa que eu amo fazer, sabe o que é? Viajar. Eu amo viajar. E se você olhar meu Instagram, quase não tem foto de viagem. Por quê? Porque às vezes quando eu estou viajando é tanta coisa para curtir, é tanta coisa para viver que não dá tempo. Se eu for postar, aí eu vou virar uma blogueira de viagem, sabe assim, não consigo. Porque é difícil. Quem já tentou fazer essa mostragem da vida através das redes sociais, você percebe que você perde muito tempo com isso. Então, na grande maioria das vezes que eu viajei, às vezes eu posto muito tempo depois que eu chego, às vezes boto um registro ou outro, porque, primeiro, eu acho que as minhas fotos não ficam boas, eu não fico muito com aquela preocupação, e eu percebo que se eu ficar postando muito, eu vivo pouco. Então, a gente vai percebendo dessa forma que é difícil, né? Manter essa vida aparente e viver essa vida aparente sendo verdadeiramente feliz. Só para finalizar, tem um exemplo também que eu recentemente vi e que eu falei, isso faz sentido. Tem um cara que é um dos maiores, digamos assim, influências do Brasil hoje, né? E ele filma pessoas, tipo assim, ele filma a vida dele, mas assim, tipo, sempre mostrando a perspectiva do outro, ele não filma a si mesmo, né? E aí ele fica sempre com o celular assim, filmando as coisas que estão acontecendo. E um dia ele fez um comentário muito interessante, em que ele disse assim, gente, ele contou uma história sobre um casal muito humilde, que ele estava dando uma casa para esse casal e tal. E ele falou assim: gente, agora eu estava aqui em casa, ele contando, assistindo os stories que ele tinha gravado desse casal. Ou seja, ele estava lá naquele lugar, ele estava vivendo aquela situação, e quando ele chegou em casa, ele disse assim: eu precisei assistir. Sabe por quê? Porque quando eu estou gravando, quando eu estou fazendo isso, existe uma desconexão minha com aquele momento. É a mesma coisa de, por exemplo, às vezes eu estou assistindo algum jogo e eu estou lá e tento filmar aquelas jogadas. Gente, é incrível. Mesmo que eu olhe aquela jogada pelo celular, é como se eu não estivesse lá. Eu não consigo viver a mesma emoção. Tenta ir para um estádio e filmar um jogo de futebol à hora do gol. É estranho, porque você está ali, mas não está ali. É tipo isso. Então, quando esse influencer falou isso, eu falei, cara, isso fez total sentido, porque você está lá, mas não está. É uma aparência. Então, quando a gente olha e acha que existe um número muito grande de pessoas que não são boas, que vivem uma vida feliz, talvez seja só um ponto de vista que você está tendo sobre uma vida que você não sabe verdadeiramente qual é, né? Desculpa aí, acho que falei muito. Eu acho que já foi falado bastante sobre isso, né? Sobre o mal, porque que o mal aparentemente é mais feliz, digamos assim. Se não só ver a história dos maus, o que acontece com os maus? Ou são presos ou são mortos pelos seus adversários, né? Então, que felicidade é essa? É aparente. E tem outra coisa. Toda pessoa que pratica o mal, ele não tem a consciência tranquila, ele não vive calmo, ele não tem tranquilidade. Ele vive todo o tempo sobressaltado, né? Então, é uma felicidade aparente. Ele pode ter dinheiro, pode ter tudo isso, mas não é feliz.
É porque, como felicidade é como a Isabela falou, porque a pessoa que é feliz, ele é sereno, ele não faz propaganda, ele não anda mostrando para todo mundo que é feliz. Quem é feliz não faz isso, gente. Quem é feliz é tranquilo, é calmo, não faz estardalhaço. Então, essa ideia de que os maus são mais felizes é ilusório, realmente, como meus colegas já falaram, não tem que. É só se você convivesse, vivesse junto com uma pessoa dessa, você vê, isso aqui não tem felicidade nenhuma, com certeza. Felicidade é aquela que você não tem preocupação, né? Com o pouco que você tem, você vive bem, sem se preocupar com o amanhã, com o depois. Então, acho que felicidade é viver um mundo de tranquilidade. Gente, conseguiremos a felicidade plena na Terra? Um dia, um dia sim, né? Em algum momento a gente vai conseguir isso aí. Mas nesse instante, o que estamos vivendo hoje, né? A gente está vendo uma dificuldade, e essa possibilidade ainda está muito distante. E segundo a doutrina espírita, a felicidade plena e absoluta ainda não é possível na Terra, né? Nosso planeta, sendo um mundo de provas e expiações, não oferece as condições necessárias para essa realização completa. No entanto, isso não significa que não podemos ser felizes. A felicidade que podemos alcançar aqui é relativa, passageira e serve como um preparo para a verdadeira felicidade no plano espiritual. A Terra ainda é um local onde o bem e o mal coexistem. As imperfeições morais da humanidade, como o egoísmo, a inveja, a ambição e o orgulho, são a fonte de muitos dos nossos sofrimentos e conflitos. Enquanto essas imperfeições existirem, haverá dor, injustiça e desequilíbrio, impedindo uma felicidade total. A vida terrena é um período de aprendizado, purificação e reparação. Nascemos com imperfeições a serem superadas e muitas vezes com débitos de vidas passadas a serem resgatados. As dificuldades, as perdas e os desafios fazem parte desse processo de evolução e por isso o sofrimento é uma realidade inerente à vida na Terra. A doutrina espírita ensina que a felicidade que buscamos nos bens materiais e nos prazeres mundanos é ilusória. Esses prazeres são passageiros e não preenchem o vazio do espírito. A verdadeira felicidade está na paz de consciência, que não pode ser comprada ou conquistada por meio de riquezas. Embora a felicidade absoluta seja inatingível, aqui Embora a felicidade absoluta seja inatingível aqui, o Espiritismo ensina que podemos e devemos buscar a felicidade relativa. Essa felicidade é encontrada na prática do bem, na caridade e na superação das nossas imperfeições. Quando agirmos com amor e compaixão, a nossa consciência se aquieta e o nosso espírito se eleva. Essa paz interior é a forma mais autêntica de felicidade que podemos experimentar na Terra. É uma felicidade que não depende de bens materiais, mas sim de nossa evolução moral. O espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, afirmou que a Terra é uma escola onde aprendemos a amar e a servir. As alegrias que vivenciamos são como oásis que nos dão forças para continuar a jornada. A doutrina espírita nos mostra que a felicidade plena é a meta de todos os espíritos, mas ela será alcançada em mundos mais evoluídos, onde a harmonia e o amor reinam. Na Terra, o nosso papel é aprender a ser feliz, apesar das dificuldades, construindo a nossa felicidade interior através do bem.
Eu acho que ficou muito claro na resposta do Raimundo, né? Vamos sim conseguir essa felicidade, mas não é agora, né? Porque agora a gente vive um outro momento, mas chegaremos lá um dia. Então, é possível alcançar uma felicidade relativa, como ele também falou, sim. Fazendo o quê? A prática do bem, a prática do amor ao próximo, né? É possível ter uma felicidade relativa. Mas uma felicidade absoluta, dessa em que a gente viva plenamente feliz, não. Até porque é muito fácil conseguir entender isso, porque como eu vou ser feliz vendo as pessoas que eu amo infelizes, né? Então, assim, a felicidade, ela é um pressuposto que ela não envolve só a nossa felicidade. A felicidade verdadeira, ela envolve a felicidade das outras pessoas, daqueles que nos cercam, né? Então, como isso ainda não é possível para todos, então a felicidade ela acaba sendo relativa. Mas num dia, sim, alcançaremos essa felicidade plena, que é num momento em que a Terra vai viver um outro, né, patamar ali de mundo ditoso ou feliz, que ainda não é o patamar que a gente vive hoje. Acho que já ficou clara essa resposta, né? A felicidade ainda não é desse mundo que a gente vive de provas e expiações, onde todo mundo ainda sofre. Então, quando a gente está sofrendo, a gente não está feliz. Então, ainda vai chegar lá, mas ainda tem muita estrada para caminhar, tá? Então, ainda não é aqui, mas será um dia será. Um dia seremos felizes se ainda estivermos aqui. Gente, para encerrar, há relação entre penas, gozos terrenos e livre-arbítrio? Se sim, quais? Sim, está respondido. Segundo a doutrina espírita, há uma relação direta e fundamental entre penas, gozos terrenos e o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o elemento central que conecta as nossas escolhas às experiências de sofrimento, penas, e de alegrias, gozos, que vivenciamos na Terra. O livre-arbítrio é a capacidade que o espírito tem de escolher entre o bem e o mal, entre uma ação e outra. É a nossa liberdade de escolha. As penas e os gozos terrenos são, em essência, as consequências dessas escolhas. Quando o espírito, em vidas passadas ou na atual, faz escolhas que vão contra as leis divinas, leis naturais, como praticar a violência, o egoísmo, a injustiça ou a maldade, ele gera para si mesmo um débito moral. As penas terrenas, doenças, perdas, dificuldades, são a forma que o espírito encontra para resgatar e purificar-se desses débitos. Ele reencarna em condições que o ajudarão a reparar o mal que fez, aprendendo na própria pele o que causou ao próximo. Portanto, o sofrimento não é uma punição arbitrária de Deus, mas sim o resultado natural de nossas próprias escolhas equivocadas. Da mesma forma, quando o espírito utiliza seu livre-arbítrio para o bem, Você ouviu o que é o a Espiritismo? bondade e a solidariedade, ele colhe os frutos de suas ações. Os gozos terrenos, como saúde, prosperidade, paz de espírito, alegria, são os resultados de uma vida pautada por virtudes. Eles não são uma recompensa final, mas uma consequência das boas escolhas que o espírito fez, proporcionando momentos de felicidade e equilíbrio. A relação entre os três conceitos se aprofunda ainda mais no momento da reencarnação. Segundo o Espiritismo, antes de voltarmos para a Terra, o espírito, em conjunto com seus guias espirituais, analisa seus débitos, suas necessidades de aprendizado. Ele, então, exerce seu livre-arbítrio para escolher
as provas e expiações que enfrentará na próxima vida. Essa escolha é feita com base no que ele precisa para evoluir. Por exemplo, um espírito que foi orgulhoso pode escolher uma vida de humildade e privações. Um espírito que foi avarento pode escolher uma vida de pobreza. A prova é o desafio autoimposto do seu próprio, para o seu próprio progresso, mostrando que até o sofrimento é uma instância, uma escolha do espírito que busca a perfeição. O livre-arbítrio é a causa e as penas e gozos terrenos são os efeitos. As existências que vivenciamos não são aleatórias. Elas são a resposta do universo às nossas escolhas passadas e presentes, oferecendo-nos as lições de que precisamos para evoluir em relação à felicidade plena, que só será alcançada quando o nosso livre-arbítrio estiver alinhado com o bem e com as leis divinas. Vai lá, Reinaldo. O livre-arbítrio, como é a questão, rapaz? Qual a relação entre penas e gozo, terreno e livre-arbítrio, né? É uma relação muito próxima, né? Porque o livre-arbítrio é que regula, né? O nosso livre-arbítrio é que regula as nossas ações, as nossas decisões. Então, é uma relação muito próxima, né? Quando eu não regulo direito as minhas decisões, eu não tomo as decisões corretas, eu o quê? Meu livre-arbítrio vai tomar decisão que eu vou ter que pagar pena por aquela decisão errada. Quando eu alinho bem as minhas decisões, meu livre-arbítrio, eu vou ter os meus gozos, aqui é o bem que eu pratico. Então, ele é muito bem, é uma relação muito estreita, porque o livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio, é o regulador das nossas decisões. É como se fosse o juiz das nossas decisões. Ele é que diz, ele é que regula as nossas decisões. É o tipo da coisa, eu tomo a decisão de acordo com aquilo que eu penso, que eu aceito que é bom. É o que ele diz para mim, meu livre-arbítrio me diz, olha, faz isso aqui que é bom. Se eu não utilizo bem meu livre-arbítrio, eu vou realmente passar pelas penas que eu preciso passar. E até eu aprender a tomar as minhas decisões. Então, o livre-arbítrio, ele é muito, realmente, ele é o regulador das nossas decisões. Ele é o juiz, digamos, que faz com que a gente seja julgado nos momentos oportunos, julgado no sentido de fazer a correção e ter os benefícios das nossas decisões. Bom, gente, a relação entre penas, né, e gozos terreno e livre-arbítrio, total, né? Obviamente, a gente já falou isso, inclusive, eu acho que na primeira questão aqui que nós debatemos, eu acho que a gente falou bem sobre isso. Quando a gente compreende que as penas e gozos que a gente vive são nada mais, nada menos do que consequências de ações anteriores que nós mesmos fizemos, plantamos e agora estamos colhendo, né? Quando a gente compreende que o que a gente vive no presente é algo relacionado ao nosso passado e que hoje o que nós estamos vivendo vai ser a consequência que nós viveremos aí no futuro, fica fácil compreender que essa relação ela é extremamente direta uma com a outra, ela é diretamente proporcional, digamos assim, né? O que eu vivo, o que eu escolho fazer da minha vida com o meu livre-arbítrio, ele vai determinar as penas e gozos que eu viverei futuramente, sem dúvida nenhuma. Em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, assim: Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Quanto a porta da vida é pequena, quanto o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que entram. E no Evangelho segundo o Espiritismo, é capítulo 18, item 3. Então, ou seja, os felizes do mundo são aqueles que entraram pela porta larga, que traz todas essas dificuldades, e aí na próxima encarnação são os muitos que a gente falou na terceira, se eu não me engano, onde a gente perguntou por que as classes sofredoras são em grande número, porque eles entraram na porta larga, se equivocaram, não escutaram o chamamento do Cristo de buscar a porta estreita, né?
E aí, hoje são essa grande classe de sofredores. Então, ou seja, dessa maneira eu estou tentando explicar que é diretamente ligado à questão do livre-arbítrio na questão das penas e gozos, porque se eu busquei a porta larga hoje, eu estou vivendo os gozos do mundo e amanhã vou estar colhendo as dificuldades que essas minhas atitudes equivocadas considero por consequência. Se hoje eu busco a porta estreita, me tendo a resignação, a paciência que o Cristo espera de nós, é você, amanhã, no futuro, na próxima encarnação, tendo uma vida mais plena, mais calma, porque eu tive a paciência no passado, ou seja, vou estar colhendo os bons frutos da semente boa que eu plantei no passado. Então, seja totalmente ligado e totalmente proporcional. Então, ou seja, prestemos atenção hoje no que fazemos, porque estaremos colhendo no futuro próximo, ou então uma próxima encarnação. Com isso, a gente encerra o programa de hoje. E agradecendo aos amiguinhos pela essa oportunidade de reflexão que a gente teve hoje. Muito obrigada, Reinaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa doutrina, que tantos esclarecimentos, tantas oportunidades de aprendizado ela traz para todos nós. Espero que tenhamos conseguido atingir o objetivo proposto e que até a próxima oportunidade. Bela Martins. Obrigada, pessoal. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui, falar sobre a doutrina espírita, conversar sobre essas temáticas. E aguardamos aí vocês até a próxima. E Raimundo Souza. Eu só tenho gratidão, gente, porque gratidão a vocês que estão junto comigo, né? As pessoas que nos assistem, mas também muita gratidão a essa doutrina consoladora que nos dá todos esses esclarecimentos. O programa de hoje, né? Tudo que a gente falou aqui está no Livro dos Espíritos, nas questões 920, 921, 927, 941, 943, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, itens 4 e 6, e no capítulo 5, item 4, 20 e 23. A única coisa que que a gente não falou que está fora do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, foi só a citação de André Luiz, que é um autor espírita que nos esclarece, foi o nosso repórter, né, da espiritualidade, que nos trouxe as informações do mundo espiritual, como coexistem os mundos em paralelo. Né? Mas, assim, para vocês verem que a gente tem uma doutrina que nos dá o suporte para que a gente possa alcançar, né, esses momentos mais felizes ainda aqui na Terra e nos prepararmos para a grande felicidade que é que é o futuro determinado por Deus para todos os seus filhos. Certo. Deixa eu conversar rapidinho com todos vocês. O ESG é um estudo modular. Geralmente, né, a orientação da FEB é que se inicia a cada semestre o estudo. Então, por isso, você que ainda não fez o ESG, busca uma casa espírita mais próxima da sua casa, no início do ano ou em torno de julho e agosto, que sempre está iniciando novas turmas e dando sequência ao estudo, porque ele é modular. Esse é o penúltimo programa do tomo 2 que a gente está visitando. Teremos apenas um. Então, a gente também vai iniciar em janeiro de 2026 o próximo, que é o tomo único. Até lá, teremos alguns programas que vamos fazer especiais. E é aí que vocês entram. Comentem aqui temas que vocês gostariam que a gente trabalhasse até o final do ano. A gente já teve uma sugestão, estamos preparando um programa especial para vocês, inclusive com 2 convidados para a gente estar trabalhando nessa temática, que já dando um spoilerzinho, que é polêmico, mas não vou falar mais nada, deixar vocês curiosos para poder assistir esse programa que a gente está preparando com todo carinho. Então, comentem. Mande suas dúvidas ou temas que vocês gostariam que a gente trabalhasse nesses alguns programas que a gente terá até o final do ano, para que a gente possa, até o final do ano, ter esse programa gravado, trabalhado, para no início do ano a gente estar dando início, juntamente com o tomo único
do ERJ, e assim a gente dá sequência em mais essa jornada de estudo junto com vocês, que confiam no nosso trabalho, mais uma vez, que a gente agradece a oportunidade de estarmos juntos aqui. Paz e alegria a todos, e até o próximo programa aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita.